Quantas dores sentimos em nossa caminhada por esse mundo. Deus nos alertou que passaríamos por aflições. Veja o exemplo de todo o sofrimento que Jesus Cristo passou enquanto esteve aqui. Quantos cristãos foram martirizados por causa de Cristo? Falo do sofrimento, pois essa é uma realidade da qual não podemos fugir, não podemos nos livrar enquanto estivermos aqui. O nosso Senhor Jesus Cristo suportou todas as dores e não fugiu do que estava determinado. Lá em Isaías, capítulo 53, versículo 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Na sua vinda a esse mundo, o Senhor Jesus chorou, passou fome, passou sede, o seu suor se transformou em gotas de sangue, tamanha foi a sua agonia. Lá em Mateus capítulo 16, versículos 24 e 25, então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Podemos compreender até aqui que o sofrimento e a morte são realidades das quais não podemos fugir. O problema é achar que o plano de Deus se resume somente a isso, sofrimento e morte. Quem pensa desse jeito vive no engano, no sofrimento e o pior, sem a alegria da salvação. Ainda continuando lá em Mateus, no capítulo 16, agora nos versículos 26 e 27, está escrito: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Deus nos alerta, Ele nos alertou e nos alerta sempre que a caminhada cristã é difícil. Entretanto, Ele nos dá a garantia da vitória. Nós podemos ver lá em João, capítulo 16, versículo 33. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A vida daquele que crê em Jesus é o próprio Cristo. Já a morte é lucro. Na sequência do nosso último suspiro nesse mundo, virá o nosso primeiro suspiro diante do Senhor. Pois Ele garantiu: na casa de meu Pai tem muitas moradas. Quem crê no Senhor Jesus não pode e nem tem por que temer o sofrimento ou a morte, nem ter medo do Apocalipse, pois lá está escrito no capítulo 21, versículos 3 a 7: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Crendo no Senhor Jesus, embora passe por aflições, você terá a alegria da salvação e a paz de Cristo, e viverá contente com isso, pois sabe que a graça de Deus para você é suficiente, a graça de Deus te basta. Porém, não crer no unigênito Filho de Deus traz consequências terríveis, é o que está escrito. Mas o que fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Para finalizar, deixo um versículo que se encontra lá em 1 João, capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo.
faça a escolha certa e lembre-se, o amor é o mais importante. Vem aqui no meu coração, sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou. E então olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí, o Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza o amor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Aqui no meu coração já não sinto aquele turbilhão, e no chão eu só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além, além. Amado da minha alma, descanso em ti, o teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo